Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje estamos aqui para falar da formação musical na área da música popular e dos trajetos que existem dentro dessa formação, os caminhos que podem ser trilhados aí por músicos que estejam pleitando, imaginando a profissionalização ou que queiram trocar uma ideia com a gente também sobre os caminhos que já trilharam e tal, né? E para falar disso, comigo estão aqui dois colegas podcasters, que são o Pedro Janczur e o Daniel Lima. Então vou pedir primeiro pro Pedro falar quem ele é na fila do pão aí, e para falar os instrumentos que ele toca, onde ele começou, daí depois a gente pula pro Daniel, pode ser? Fala galera, tudo certo? Bom, eu sou guitarrista, né? Não tem muito o que falar aí, né? Eu sou o que 9 entre 10 músicos o cara que toca guitarra e violão. Comecei a tocar lá atrás, nem lembro que ano que mais que era, mas enfim, cresci nesse meio, né, da música popular, da noite paulistana. Sou formado em guitarra popular pela Faculdade de Santa Marcelina e vivo hoje de dar aulas e de fazer noite, né? Fazer noite, bailes e essa vida de boemia que a gente tem por aqui nessa parte do país, pelo menos aqui em São Paulo isso aqui é bem ativo, né? Então boa parte dos músicos acaba caindo para esse lado aí. E acho que é isso, a princípio. Beleza, e você, Daniel, você começou como aí? Eu sou jovem há mais tempo que o Pedro, né? Então, a minha história começa um pouco antes. Eu sou filho de um violonista amador, né? Meu pai tocava violão em casa e tinha aquelas coisas bem comuns dos anos 70. São saraus, né? É uma coisa que hoje em dia é uma tradição que meio que desapareceu, mas eu tinha um primo, professor de violão também, que dava aula de violão erudito e levava os alunos lá em casa e todo mundo tocava, aquela alegria toda. E eu, criança, me interessei por aquele universo e tal, e comecei a tocar violão. E dali um pouco o rock surgiu na minha vida, lá pelo começo dos anos 80, aqueles grandes shows, né? Queen, Kiss, Van Halen, Rock in Rio, aquela coisa toda. Um pré-adolescente da minha época já se apaixonou por aquele negócio, então comecei a tocar guitarra. Depois de um tempo eu me descobri como contrabaixista e achei o meu primeiro instrumento. Se precisar explicar que instrumento eu toco para as pessoas, eu normalmente digo que eu sou contrabaixista, é mais fácil do que explicar tudo, né? E aí eu fui estudar música na Unicamp muitos anos depois, né? Eu já tinha 26 anos quando eu entrei na Unicamp, e lá eu comecei também a estudar piano, etc. Então hoje eu me divido aí entre tocar violão, guitarra, baixo, o piano, toco cavaquinho também, adoro tocar cavaquinho, acho um instrumento interessantíssimo, por causa do samba, etc. E também canto, dou minhas cacetadas no microfone aí, tipo, né? Eu toco numa banda chamada Banda Mac 5, que é uma banda de pub aqui em São Paulo, quando isso era possível, né? Antes da pandemia, etc. Eu trabalhava com isso e sou professor de música e podcaster, junto com o Pedro lá no Semibreves. E tem um canal no YouTube chamado Canal Maestro Insano, que se propõe a lecionar música naquele modelo de código aberto, ou seja, todo mundo vem, tem a aula ao vivo na terça-feira, toda terça-feira às 8 horas sobe uma aula nova e vamos seguindo, vamos colando as figurinhas, juntando conhecimento, compartilhando e fazendo a música melhorar ao nosso redor através das mudanças pessoais dos nossos adjacentes. Essa é a ideia. Você foi se metendo com vários instrumentos por uma necessidade profissional, assim, com o tempo, ou foi curiosidade? Cara, profissional mesmo, eu só virei quando eu me tornei contrabaixista, mas aí foi rápido, assim, né? Eu comecei a tocar contrabaixo, eu tinha, sei lá, uns 12 anos, e uns 14, 15 eu já estava fazendo cachê já, né? Já ganhava dinheiro com isso. Foi uma coisa, uma reação quase que explosiva, né? Mesmo.
Eu pus a mão tão no instrumento, o César Camargo Mariano fala isso, né? Que não é você que escolhe o instrumento, é o instrumento que te escolhe, né? No caso, eu acho que eu fui escolhido pelo contrabaixo mesmo, e aí saí tocando. Eu comecei a tocar violão porque era o violão, era o instrumento da minha casa, o que eu tinha acesso. Depois passei a tocar guitarra, porque era o que eu mais próximo do violão, e o que eu atormentei as pessoas de casa, que era o que eu queria fazer. Depois veio o contrabaixo, aí daí por diante eu me tornei profissional mesmo, aí comecei a trabalhar com isso e etc. Mas não foi uma questão. O único instrumento que eu tive que profissionalmente entender e me dedicar e estudar e etc. foi o piano, por causa das aulas de harmonia na Unicamp, com o meu glorioso professor Marcos Siqueira Cavalcante, o Marquito, que eu sempre cito no podcast, nas minhas aulas, etc., que é uma figuraça, e que obrigou todo mundo a tocar piano a partir do primeiro ano, e aí eu acabei gostando do instrumento e dou minhas pianadas por aí também. E uma pergunta que pode ser para os dois, assim, eu posso dar o meu depoimento também, de repente, né? Apesar que eu acho que eu já falei disso pra cá, em outros lugares também, né? Mas vocês foram atrás de formação, de cursos formais na área da música por uma necessidade? Foi por uma curiosidade mesmo? E vocês achavam que era um caminho para responder perguntas que vocês tinham na cabeça na área da música? Ou foi por uma necessidade de mercado? Você acha que o mercado estava chamando para fazer uma faculdade, por exemplo? Bom, para ser sideman, para ser guigueiro aqui em São Paulo, você não precisa de diploma nenhum, né? Nem de discurso nenhum. Só precisa resolver o problema, né? Então, eu fui para a universidade bem mais velho, né? Eu já tinha 26 anos, como eu disse, e eu fui porque uma funcionária minha, eu era dono de uma escola de música aqui no bairro da Moca, aqui em São Paulo, e uma funcionária minha estudava na Unicamp. Ela falou: eu acho que você devia pensar em estudar lá. Eu falei: será, meu? Será mesmo? Ah, não, você devia, tá, é muito legal, eu tô curtindo. Aí eu fui, fiz vestibular e entrei. Mas não era uma coisa assim que eu procurei por uma formação, nem nada disso. Foi uma contingência do destino mesmo. Para gig, mesmo para dar aula, ninguém nunca me perguntou onde eu estudei, o que eu faço. Simplesmente você precisa resolver o problema, né? Para Uhum. para ter essa. E não é na universidade que você vai aprender isso, né? Uhum. Eu também nunca tive pressão nenhuma de mercado para ter qualquer tipo de curso, né? Eu sempre me dei muito bem, assim, com essa formação mais, assim, de ter um professor, de ter, né? Na época que eu comecei a tocar, muita gente não ligava para aprender de uma maneira mais formal. Eu fui atrás de um professor, depois eu fui fazer conservatório e tal. E a faculdade mesmo foi um pouco assim, o meu pai sempre queria que eu tivesse uma faculdade, né, que fizesse uma faculdade e tal. E eu também não queria, a hora que eu terminei o colégio, eu não fui atrás de faculdade, fui tocar, né, fui trabalhar e tal. Mas aí uns anos depois, eu tinha já acho que uns 22 anos, aí foi surgindo um interesse para estudar coisas mais assim de, né, eu sempre estudei muito o rock and roll e tal, e aí foi surgindo esse interesse de jazz, de música brasileira. Falei assim, onde é que eu posso estudar isso? Falei assim, de repente eu posso ir fazer a faculdade, né, já faz meu pai feliz, que ele queria sempre que eu fizesse uma faculdade, nem que fosse de música, né? Ainda que fosse de música, né? Pelo menos. E aí, enfim, vou estudar com as coisas que estão me interessando, né? No fim, Uhum. foi uma experiência super interessante, assim, foi uma experiência que eu gostei muito de ter feito, por apresentar a educação musical de uma forma contextualizada, né, em muitos sentidos. Mas nunca isso me apresentou nenhuma vantagem do ponto de vista profissional de mercado, assim. Uhum. Nunca isso assim, eu mostrei o diploma e isso abriu uma porta, né? Uhum. Não tem nada que eu fiz na faculdade que eu só poderia ter feito lá. Eu poderia ter feito tudo fora, e nada do que eu fiz lá trouxe alguma coisa aqui para fora, né? Foram coisas meio isoladas, assim. É lógico que o músico e a pessoa que eu sou hoje passou por isso, então é difícil desconciliar as coisas, mas não tem um efeito direto, assim.
Se você for pensar que no mundo corporativo os caras estão cada vez mais distantes dessa coisa do diploma abrindo portas, no nosso meio, no meio do músico popular, no meio do músico guigueiro, então, pelo amor de Deus, ninguém quer A saber, maioria dos não. músicos não sabe nem que existe um diploma disso. Exatamente, não tem a Uhum. menor ideia. Então, essa coisa na área da música popular, ela tem uma problemática que os cursos eles são muito recentes, né, também. Isso é coisa de décadas, assim. Então A mesmo Unicamp, o curso da Unicamp já tem 40 anos, né? mas assim, cursos de outras universidades, às vezes você consegue Sim, já ter séculos, né, sim, de sim, não, direito. sim, sim, Tipo aí, né? Entendeu? é que tem aquela coisa, né, que o pessoal fala que contrabaixo acústico mesmo é um instrumento jovem, né? Tipo, É um pô, instrumento jovem, sem dúvida. porque tem só séculos, né, de Pois é. tem Se for contar os anos em notas afinadas, realmente é bem jovem. Isso é maldade pura. sim. Sim, daí é outra história. Mas, se a gente parar e pegar, por exemplo, durante o século XX mesmo, assim, você tinha toda uma tradição de música popular que ela era completamente oralizada no começo do século, né? E ela vai mudando um pouco para ganhar um pouco mais de formalidade, e daí vai imitando o formato de como outros cursos formam profissionais. E esses cursos de conservatório e de faculdade, eles vão acabando que se consolidando, né? Mas se a gente pensar, como você disse, os cursos da Unicamp é perto de outros Sim, cursos, de sem outros dúvida. pensamentos, Sem dúvida. ele tá, entre aspas, engatinhando. Assim como a pós-graduação em música no Brasil está engatinhando ainda, né? Porque antes os professores da universidade, eles tinham diplomas de áreas O correlatas, né? magistério artístico existia bastante. Na minha época ainda tinha muito disso. Ou às vezes o cara tirava um doutorado numa área que fosse de história, coisa Sim, desse sim, tipo, né? sem dúvida. Então, daí ainda eu fico pensando qual que é o papel, assim, se a gente tem as claras qual o papel da universidade nesse sentido de formação de profissionais, né? Porque como você disse, vocês dois disseram, né, e eu concordo nesse sentido, você não vai fazer uma puta diferença na vida de uma pessoa que toca na noite ter cursado um conservatório, ser técnico em guitarra, ou pra ir lá e tocar as coisas na noite, ou não. E às vezes o repertório que a gente passa no conservatório e na faculdade, ele não dialoga muito com os nossos repertórios tocando na noite, né? Dependendo do que você for fazer, né? Eu vi um vídeo desse do Nelson Farias conversando com o Mozart Mello no Fica a Dica Prêmio no Instagram. Aí o Mozart falando assim: eu tinha passado com um aluno, o cara tava lá estudando Joe Coltrane comigo, entendeu? Estudando improvisação, etc., aqueles voices, etc, etc. O primeiro trabalho que o cara foi pegar foi com uma dupla sertaneja. Pronto, aí como é que o cara vai aplicar aqui? Não vai, né? Ou Uhum. seja, mesmo um curso livre, onde o cara está estudando música de uma maneira séria, não forma o cara para trabalhar na noite, para ter esse tipo de, para ser um guigueiro. O que acontece é que muitas vezes o cara vai usar esses skills que ele adquire lá de percepção, de harmonia, de rítmica, enfim, de toda aquela estética, toda coisa que o cara absorveu, e tentar transformar isso em música dentro da realidade que se apresenta para ele. Nesse sentido, sim, a universidade te dá um background que te veste de ferramentas que você vai poder usar na sua vida cotidiana, vai abreviar uma série de caminhos. Você vai aprender a ler melhor, você vai aprender a transcrever melhor, vai ter condição de fazer coisas numa velocidade que um cara talvez não consiga se não for muito experimentado de aprendizado empírico, né? A universidade te arma dessas possibilidades, mas você precisa da universidade para fazer isso? Só tem lá? Não. É igual medicina que você tem que ir? Não, não.
Não, não Uhum. necessariamente. Você pode procurar isso em outros lugares, né? Sim. Porque tem uma contradição aí muito complicada, né? Porque, por um lado, como eu disse, o que eu acho mais interessante da faculdade é que você tem tudo de uma forma organizada. Então você está estudando a história da música, ao mesmo tempo que você está estudando análise musical, e o período que você está estudando análise é o mesmo período da história, é o mesmo período da estética, é o mesmo período da prática de conjunto, e você consegue ter uma imersão ali em uma evolução musical, em como a música que a gente conhece evoluiu, de uma maneira muito interessante. Por outro lado, é um recorte da nossa música muito pequeno, né? É Uhum. assim, é aquela música, o jazz nos Estados Unidos e o samba aqui, e nem é o samba que a gente toca hoje, né? O samba num recorte até elitizado e É, a tal. bossa nova, na realidade. Sim. Para na bossa nova, né? Você começa ali do samba, do choro, e você chega até a bossa nova. Por outro lado, assim, a gente poderia, pensando em uma coisa que fosse para formar músicos que trabalham na noite, abranger outros temas, assim, estudar diversos estilos que a gente toca por aí, estudar o que define cada estilo, o que você precisa saber para tocar tal coisa e tal. Mas é aquela. O que você escolhe, né? Você vai se aprofundar muito numa coisa muito restrita, ou você vai olhar mais coisas e você vai se aprofundar menos em cada uma delas? E também, por um outro lado, para estudar todas essas coisas que a gente está falando que se precisa para ser um músico guigueiro, né, um músico de noite, um sideman, etc., será que você precisa de uma faculdade? Então, o que eu acho que uma pergunta que a gente precisa fazer nesse sentido é: para que serve a faculdade? O que essa faculdade se propõe a fazer? Nesse sentido, a faculdade de música popular, principalmente, ela se propõe a formar professores de faculdade de música popular, né? É uma É. coisa que meio se retroalimenta, e o que a gente estuda ali, se a gente for ver o todo do que a gente estuda ali, você acaba não saindo muito desse mundo, não tem muito outros lugares onde você aplica esse tipo de coisa, a não ser que você faça, sei lá, pesquisador, né, de história da música, etc. Mas aí você também precisa ir atrás de outras disciplinas, outras matérias, fazer Sim. outras interseções de conhecimento aí e tal. Então, mas assim, pensando assim agora, né, na sua pergunta assim no debate pronto aqui, eu diria a faculdade de música, em última instância, forma professores de faculdade de música, em música popular, né, falando Então de forma música popular. professores, né? De uma maneira geral. Sim. Eu penso desse jeito que acaba formando professores, porque apesar de ser um bacharelado, isso acontece também na faculdade que tem as disciplinas de música erudita, né? Eh, o os caras que entram para o bacharelado, às vezes, até estão mirando para serem grandes professores de piano, sei lá. E não exatamente concertista. Tem gente que não entra com o sonho de ser concertista, mas o cara quer ser um puta de um pianista com um repertório, quer tocar o Rachmaninoff, entendeu? Quer tocar umas paradas cabulosas assim, e ele sabe que lá naquela faculdade tem os professores que podem É. dar um suporte para ele conseguir, né? É difícil você achar um outro lugar com gente gabaritada aí nesse ponto, né, que vai te entregar esse tipo de conteúdo. Então, é uma aposta segura, Sim. no mínimo, né? E esse é um ponto importante também, né, que a faculdade oferece esse ambiente, né, esse ambiente de faculdade, esse ambiente universitário, onde você vai ter um monte de coisa trabalhando com música em um alto nível. E aí você vai conhecer pessoas, você vai se relacionar com pessoas, você vai ter contato com um mundo e com um nível musical que dificilmente você vai ter em outro lugar. Justamente por o mundo real ter poucos lugares onde a música se manifesta dessa forma, ali dentro você vai ter contato com um tipo de música que você acaba não tendo em outros lugares, né? Exato, né? Exato. Em música popular as coisas acontecem no alto nível de maneira principalmente empírica, né? Então a coisa acontece primeiro na rua, depois a academia absorve, legisla sobre, entende, escreve tratados e etc, etc. Mas
É na academia que você vai registrar esse pensamento e principalmente refletir sobre, né? Muitas vezes o cara que está fazendo, o Miles Davis não é talvez o cara que entenda mais de Miles Davis. Talvez Sim. possam existir pesquisadores que entendam muito mais de Miles Davis que o próprio Miles Davis, né? Não, mas isso é uma questão com todos os compositores, né? O Exatamente. Villa-Lobos falava uma pá de merda das coisas que ele fazia, falava tudo errado. E fez umas puta coisa, né? Pois Mas é, então. você vê assim, cara, nada a ver o que o Villa falava das obras dele, né? É umas paradas loucas, assim. Porque você pega, por exemplo, nos nossos episódios de teoria, né? A gente já tá tratando de assuntos que você vê no segundo ano de harmonia da faculdade. Agora, você ouvir os semibreves é a mesma coisa do que você frequentar uma faculdade de música? Não. Isso quer dizer que você precisa ir para a faculdade? Também não. Também não, né? Depende. Também não. Às vezes, dependendo da sua vivência, dependendo do que né, da sua condição de vida, de onde você vem para onde você vai, os semibreves é mais interessante do que uma faculdade de música. É mais barato, pelo menos. Sim, isso Sim, com certeza. já fica o jabá, com certeza é mais barato. É mais tranquilo nesse sentido. Mas já que vocês puxaram, é legal falar disso. Tem um guarda-chuva comum que funciona muito bem para esse formato de podcast, que vocês têm feito muito bem, que é falar basicamente de teoria e análise e de uma forma didática, de um modo geral, de música tonal, assim, né? Que você consegue abordar coisas que são interessantes para vários instrumentistas, né, para todo tipo de instrumentista e para o cara que ele tá fazendo qualquer tipo de repertório, né? A ideia é ser o mais abrangente possível, porque a gente tratou até agora no Semibreves de tonalismo, né? Então a gente consegue fazer, mirando sempre no alto nível, né? Como não faz análise, por exemplo, não chegamos a fazer nenhuma análise de nenhuma música do Luan Santana, gente, pelo amor de Deus, sem nenhum juízo de valor nessa história, tá? Mas não fizemos isso. A gente mira em que? A gente, quando vai fazer análise harmônica, a gente pega uma música internacional e uma música nacional. Uma música internacional qual é? A música do Rio Book. E uma música nacional de quem é? Ah, é do Jobim, é do João Bosco, é do Chico, é do. Enfim, de quem tem algo a dizer, né? Para que as pessoas possam entender. Agora, o que o cara vai fazer com isso, aí já é problema dele, Sim. né? O cara vai pegar esse substrato e aplicar na música dele, criar, tirar, melhorar o som dele. Aí existe falta aí uma outra conexão, né? Que é o cara colocar isso dentro do instrumento dele, né? A nossa proposta é, antes de tudo, responder algumas questões que porventura possam surgir dentro do estudo de música diário do cara. Ele não tenha para quem perguntar, né? Porque se estiver se formando de maneira empírica sozinho lá, ou sozinho entre aspas, né? Porque ninguém se forma sozinho. Mas o cara tá lá e a gente vai tentar elucidar alguns pontos, tentar falar sobre as coisas de maneira mais abrangente e genérica possível para que possa ser aplicada pelo maior número de pessoas. Algumas vezes a gente entra em especificidades mais profundamente, mas no geral a gente procura falar das coisas de uma maneira bem abrangente mesmo, né? Tanto no que diz respeito à análise, quanto no que diz respeito à percepção. A gente tem lá séries, né? A gente faz a série de teoria, de estruturação e harmonia. Depois a gente tem uma série que é uma série de percepção harmônica, que a gente está fazendo agora. Depois tem uma série de análise harmônica, onde a gente faz análise do encadeamento dos acordes para música popular, internacional e nacional. E a gente também faz o Clube do Disco, que aí já é uma parte mais ligada à semiótica do que qualquer outra coisa, né? Onde a gente fala da importância de uma obra e por que essa obra é importante e o que ela fez para mudar, etc. Então a gente tenta fazer a coisa de uma forma, não de maneira nenhuma tentando ser definitiva ou com a pretensão de ser a única fonte de informação e aprendizado
de quem está ouvindo, mas que seja uma delas que deixe alguma marca, que faça alguma diferença e que preencha alguns hiatos, né? Que na formação de música popular aqui no país, por a gente não ter uma escola de música popular, é, é sempre esburacada. Então, a gente vai tentando fazer a nossa parte ali, socialmente, inclusive, para deixar cada vez com menos buracos e dúvidas e fazendo com que as pessoas entendam de uma maneira mais abrangente e plural, né? Até porque esse ensino de música popular é um negócio engraçado, né? Porque a gente passa anos estudando harmonia e a hora que a gente vai tocar de verdade, a música tonal dentro do nosso repertório de noite, por exemplo, não é muito bem aproveitada, digamos assim, né? Toda essa teoria tonal. Por outro lado, dentro de um contexto acadêmico, é um assunto muito amplo, né? Talvez até por uma herança da música europeia, né, que a academia popular também acabou puxando para esse lado, por uma influência do jazz, do samba e tal. Mas também tem uma outra questão também, que dentro da música popular, a música que não é tonal, ela não tem tanto de teoria para a gente falar assim, né? Porque a gente vai falar de música modal ou música atonal, a gente está falando meio de regimes muito de improvisação, e que aí os pontos de interesse estão justamente em questões estilísticas, né, questões rítmicas, que aí tem a ver com cada estilo específico, e questões de improvisação, de fraseado e tal. Aí vale toda uma análise do fraseado, do estilo de cada músico, de cada intérprete, etc. Mas do ponto de vista de teoria, assim, de relações de notas, é difícil de a gente fazer uma análise ampla nesse sentido, né? E uma análise estilística de cada um, e de como cada um trata isso, e o que a gente pode tirar de cada um. Então, por mais que muito da nossa música popular não seja tonal, a parte da teoria não tonal, ela acaba, não é que nem na música erudita, que a gente tem o dodecafonismo, que é todo um sistema criado para fazer uma música que não é tonal. Na música popular isso vem por meio da improvisação, né? Então tem menos teoria envolvida, talvez. Uhum. Essa coisa do fazer o uso de ferramentas comuns do repertório, eu sou um pouco crítico, assim, de toda essa carga que a gente coloca, por exemplo, em cima do real book quando tá aprendendo, né? Então às vezes é muito aula de instrumento e prática, às vezes em conservatório é muito focado no real book, e eu ficava pensando, eu gostava, né? É uma coisa que eu curtia fazer, mas que eu curtia pelo quebra-cabeça, assim, mas ficava pensando por que chegou na gente nesse repertório, né? Porque eu entendo que tem alguns problemas quando você vai tocar jazz, tem alguns problemas que você precisa resolver que acabam te abastecendo com algumas informações que te ajudam a resolver uma série de repertórios dentro da música popular. Mas é tanta coisa gringa e feita partindo de uma fonte que é um livro da galera que a Berkeley fez, sabe? E às vezes, por exemplo, no Real Book mesmo tem standards que estão escritos de uma forma bem duvidosa, assim. Sim. Quando você vai pegar Not so real. O Real Book, as harmonias do Real Book são meio que uma média, assim, né? Sim. Tipo, um fez assim, outro fez assim, vamos, tira a Mais ou média menos desses dois e dá mais ou menos isso. Eu acho que esse lance do Real Book tem um negócio interessante, assim, que é a gente tá estudando uma galera, né, pessoas que tocavam um certo tipo de jazz ali em um certo momento, usando uma ferramenta que elas não usaram para tocar daquele jeito. Uhum. Então o Real Book ele traz algumas ferramentas que são muito interessantes. Ele traz a prática da leitura,
ele traz a prática Que para um músico popular é uma coisa extremamente negligenciada, isso precisa ser Exatamente. dito, né? Então, Você só assim, vai fazer isso se você tiver contato com esse tipo de repertório mesmo. exatamente. Você treina a parte da sintaxe harmônico-melódica e tal, mas ele deixa de lado esse tipo de estudo que a gente faz. Isso não é uma culpa do Real Book, né? O Real Book surgiu para suprir uma necessidade que se tinha ali naquela época, mas esse tipo de estudo baseado no Real Book, ele deixa de fora uma série de coisas que eu tenho a impressão que as pessoas que estavam fazendo aquela música, na época que essas músicas não eram standards, né, que estavam escolhendo essas músicas para tocar, elas iam mais por esse lado, elas tinham mais esse viés que era de entender assim, essa melodia aqui, que acorde que eu ouço nessa melodia. Enquanto que no Real Book a gente tem tudo meio pronto e a coisa, né? A galera que fez isso estava reduzindo arranjos orquestrais de um musical para um formato jazz combo, né? Então tinha que fazer Uhum. pontes muito maiores, tinha que usar muito mais um aparato de sensibilidade harmônico-melódica, um aparato de arranjo e rearranjo, etc., que essa prática do Real Book não traz, né? O que não é uma culpa do Real Book, e não quer dizer que o Real Book não seja um instrumento muito importante para a gente usar, né? A gente usa mesmo nos semibreves até por ter ali uma coleção de músicas que meio que todo mundo toca e que para a Ou gente fazer, conhece, pelo ou menos, né? conhece pelo Uhum. menos, para a gente fazer uma análise ali do que como a gente entende aquelas progressões harmônicas e tal. Mas eu acho que um estudo baseado no Real Book não é um estudo Então, completo. só o Real Book não resolve a vida de ninguém, né? Até E, porque o Real Book, como a gente disse, né, é o not so real, né? Ele não fala a verdade o tempo inteiro. Você não vai inclusive o arrumar Real briga, Book, o nome Real Book é uma piada, né? Porque ele piada veio com os dos Uhum. fake fake books, books. né? Piada Uhum. com os fake books. Então não dá para você arrumar uma confusão porque você chegou lá com um livro e você e o cara fala, não, ó, tá aqui no livro, não dá para comprar essa confusão. E de mais a mais, ninguém quem não desconfie de quem chega na gig de música popular com um livro debaixo do braço, viu, gente? Aham. Não é um bom sinal isso. Isso normalmente Aham. não costuma ser uma coisa muito boa, não. A possibilidade de dar ruim é grande. Então, a verdade é porque o Real Book ele nasce da sistematização e do pragmatismo americano, né? Eles existem, eles têm uma escola chamada Jazz, que está no programa deles desde do Junior High, né? Que eles ficam lá depois do período, que se quiserem tocar lá no Jazz Combo, na Big Band, dependendo da escola, tem um programa diferente, tem até um Uhum. programa de orquestra também, então, e nasce dessa necessidade. Então, a ideia é que o cara venda, o governo vende que você, não interessa se você está lá no sul da Califórnia ou no norte de Massachusetts, você vai estudar a mesma coisa. Em tese, você está exposto ao mesmo programa. Se você mudar de cidade, mudar de estado, mudar de escola, você consegue pegar do mesmo ponto. A ideia, a verdade é que não, né? Mas como qualquer processo didático, ele muda, né? Muda de professor, muda de tudo. Então, você tem coisas diferentes, com pessoas diferentes, com didáticas diferentes e etc, etc. Mas a ideia da sistematização e do pragmatismo americano é vender que é tudo igual, tudo do mesmo jeito, igual para todos, na escola do branco, na escola do negro, na escola do pobre, na escola do rico, todo mundo estuda a mesma coisa. No fim das contas, você sabe que não é nada disso, mas é parte da ideia, né? A própria a educação americana vai nessa linha, né? Na Smithsonian, por exemplo, na Biblioteca Nacional deles, os caras catalogam tudo. Da cueca do George Washington o pozinho que o Mars Rovers vai trazer lá de Marte, entendeu? Tudo. Os caras vão catalogar absolutamente tudo. Então, tá tudo lá. Se você quiser, a diferença básica é essa. Eu não acho que o Real Book seja uma coisa ruim, muito pelo contrário, eu acho que é apenas uma parte da biblioteca, né? Uhum. Agora, você precisa estudar essas músicas? Depende. O que você quer fazer com a sua música? Eu quero ser guigueiro, quero acompanhar as duplas sertanejas do momento. Você precisa estudar o Real Book? Não, não tem. O que ele vai te mostrar lá, você não vai aplicar na sua vida cotidiana. É melhor você pegar
os CDs, os discos, os áudios, o que for do que está rolando no momento e tirar aquilo, absorver aquele repertório. Agora, se você quer estudar música popular seriamente, você tem que estudar pelo menos 3 escolas: americana, brasileira e a cubana, no mínimo 3. E é uma maneira de estudar a escola americana, o jeito americano de fazer música popular, uma parte dele é passar pelo real book. Eu Uhum. nada contra o real book, gente. Tenho até amigos que têm. Sim, Muito pelo contrário, né? Muito pelo sim. contrário. Não, o real book como repertório comum acho legal. O que eu acho esquisito, assim, é como ele foi importado pra cá. Isso eu acho um pouco Mas é o hiato nosso, né? estranho, né? É um hiato nosso. Por exemplo, o que a gente tem de fake book aqui? Tem a coleção da Lumiar, né? Os songbooks que o Shediac fez. Além disso, o que é que tem? Mais nada. Uhum. Mais nada. Tem uma coisa ou outra da Casa Vitale, da editora da Casa Vitale, que tem o Mário Zan, tem uma coisa ou outra de piano, tem cara, são Sim, iniciativas totalmente isoladas. A gente não cataloga nada, a gente não tem uma sim. escola, né? Não tem uma biblioteca, não tem nada disso, não tem uma pesquisa séria, pelo menos até hoje. Nós somos uma nação jovem, somos. Os Estados Unidos é mais jovem ainda, e para sua própria formação, pelo próprio ethos, né? Eles adotam o pragmatismo e aplicam isso na pedagogia de uma maneira a catalogar e criar biblioteca e criar metodologia e essas coisas fazem toda a diferença. Olha, mas essa questão da editoração, de todas essas lacunas que você está apontando de editoração, ela é completamente generalizada para todos os lados. Sim. E uma das razões disso é que a gente fala muito, né? O Brasil é uma nação jovem, os Estados Unidos também são uma nação jovem e tal, assim como as outras nações sul-americanas são nações jovens, mas a gente tem um problema aqui no Brasil que se chamava monarquia, né? E qual que foi a problemática da monarquia no Brasil? Até 1808, que foi quando a família real chegou aqui, era proibido que você fabricasse, fizesse a manipulação de materiais, por exemplo, você pegar o minério do ferro para fazer um prego, você tinha que Exato. mandar para fora, É o né? Então, colonialismo, né? Você manda a matéria-prima e recebe os manufaturados. isso. E daí a coisa era muito controlada. Então não se fazia livro aqui, por exemplo. Então todo o nosso a editoração de tudo que é brasileiro é atrasado nesse sentido. E tem toda essa questão, né? A gente realmente começou muito depois. Por exemplo, o México tem coisas editoradas de compositores deles, acho que de antes da gente começar a poder fazer papel aqui, né? Daí puta, é foda. É. E daí, quando você vai para os repertórios de música popular, daí realmente só sobra o songbook do Shediac. Isso, ó. Que, sim, que na época que eu estudava, eu tinha raiva do Shediac. Falei, puta, o Shediac escreve os bagulho tudo errado. E daí, hoje em dia, depois, com o tempo, você vai mandando, puta, até que o cara se esforçou, mano. Fica, pô, o cara tem um mérito. Sim, não. Review, foi falar com o compositor, etc, etc. Tentou chegar o mais perto possível, dentro daquilo da que a realidade oferecia, né? Ainda Sim. gravou discos e tal, com os artistas fazendo releituras daquele repertório, etc, etc. Então, tem um valor incrível. Sem falar no material didático que ele criou, tipo o método de arranjo do professor deles, do Ian Guest, o método de harmonia do Ian Guest, o próprio Harmonia e Improvisação, os 2 volumes do próprio Shediac. Quer dizer, não tinha nada disso. Não tinha nada, Uhum. nada, zero. Não tinha uma publicação em português desse tipo de material, nada. Então era o Blue Ocean total, assim, não tinha nada. Então, antes da Lumiar Editora, as pessoas assim, tem problemas? Tem, claro que tem. Toda iniciativa, especialmente a primeira iniciativa, costuma ter muito problema, né? Uhum. Existe uma frase célebre do empreendedorismo que é o seguinte: você não lançou, não tem vergonha do primeiro projeto que você lançou, você demorou para lançar, né? Tem essa história. Então, mas isso não quer dizer que, por exemplo, não devia ter seguido? Devia, mas quais são as outras iniciativas? Não tem. Uhum. Não tem. Depois disso, não tem nada. Nada além dessa história.
Então, cara, é muito, muito, muito complicado. A música popular no Brasil é um território de abnegados. Você tem grandes professores, grandes pesquisadores, caras que estão aí na batalha há muito tempo, cada um tentando entregar a sua contribuição. Entretanto, em matéria de uma estrutura global, um padrão, uma escola, efetivamente, isso não existe. A escola de música popular brasileira não existe. Uhum. É porque a impressão que eu tenho é que assim, a música popular no Brasil, principalmente, ela serve enquanto ela tá vendendo alguma coisa. Se você pode usar essa música para vender um negócio, para vender uma bebida, vender um carro, beleza, nossa, aí você tem um exército de marketing e de indústria atrás de você. Agora, imagina, bicho, que para quem tá fazendo pesquisa de saúde pública de Covid, já não tem apoio, já não tem sustento, já não tem suporte nenhum. Imagina quem vai pesquisar música popular brasileira, bicho. Exato. Esse é a raiz do problema, é essa. Fim. A gente tem muita resistência à memória do nosso país, né? E a música popular é uma parte das mais significativas da memória dessa nação, né? Nesse sentido de música como memória, o documentário do Emicida, o Amarelo, é um documento importantíssimo, eu acho. Ele traça ali Sim. uma história de como a música tá ligada a todo um movimento de resistência e de existência, né, de um povo negro que fez ali as raízes do samba, mais para frente as raízes do rap e mais para trás as raízes do choro e etc. E atrelando isso à história do país e tal, é um documento super interessante, mas é assim, diz muito que a coisa mais interessante que a gente tem para citar aqui é um filme da Emicida, né? Pois é, uma iniciativa isolada. Louvável, Sim. louvável, extremamente Louvável, mas é isolada. isolada, E não independente apoiada. quase, né? Não sei Independente, exato. não sei que tipo de patrocínio, de financiamento que ele teve, mas é quase, pelo menos quase independente, porque a produtora dele, né? Ele tem a própria produtora lá, o Laboratório Fantasma e tal. Então acho que teve uma parceria com o Netflix, mas foi quase independente e não veio nem de uma pesquisa, de uma faculdade, de uma coisa. Uhum. Não que não existam. É uma Não que iniciativa tem de um muita artista, gente né? brigando nisso aí, mas as pessoas que estão nesse dia a dia brigando por esse tipo de conhecimento, a gente não consegue nem ficar sabendo dessas pessoas. Porque elas estão escondidas dentro da academia. Tem um delay para as pessoas serem reconhecidas. E esses caras são abnegados. Porque não tem bolsa, não tem apoio, não tem CAPES, FAPESP, não tem nada disso. Tá uma merda. E esse conhecimento não chega nas pessoas, né? Esse conhecimento chega nas pessoas pelo filme do Emicida. Sim. Que fez uma pesquisa super legal, mas não é o papel dele fazer isso. Ou até mas tem mais até gente mas fazendo. ele não deveria ser a única pessoa que a gente conhece fazendo isso. Esse é o ponto. Ele não devia ser um expoente único, uma iniciativa isolada. Isso devia ser. Não é que a gente está falando aqui que não existem pesquisadores. O William mesmo é pesquisador, pelo amor de Deus, não estamos falando isso. Nós estamos falando que a pesquisa é um ambiente de abnegados. São pessoas que abrem mão de uma parte da sua vida para se entregar a uma pesquisa que muitas vezes não são remuneradas a contento, que não tem a estrutura para se trabalhar adequada, que fazem isso de uma maneira, especialmente na nossa área. A gente contava uma anedota na Unicamp que dizia o seguinte: a verba chegava lá no reitor, o reitor passava nas exatas, depois ele passava nas biomédicas, aí chegava nas humanas, beleza. Chegava nas humanas, aí nas humanas ele dividia lá, chegava por último na música. Aí na música passava, por último ia chegar na música popular. Então era do que sobrou. É assim que funcionava. E o que a gente está falando aqui é que se essa pesquisa em música já tem dificuldade de chegar nos músicos, que dirá numa população em geral que para tentar entender qual é que é o papel que a música tem no resgate histórico de uma história, inclusive, que cada vez mais tenta ser apagada, né?
exato. Quantas pessoas têm interesse em saber exatamente? Quantas pessoas têm interesse em mostrar? Quantas pessoas têm interesse em financiar isso? E o que tipo de coisa que a reescrita dessa história, apagando os rastros da memória, vai poder trazer para o futuro, para benefício dessas pessoas que têm interesse em fazer com que as pessoas não entendam o processo e, por consequência, não o dominem. Então, o buraco é muito mais fundo, mas muito mais Sim. fundo. O que, para mim, é o objetivo da faculdade, isso não nem sempre acontece no Brasil, né? Mas o objetivo da faculdade é principalmente você ter um mantenimento e ter uma manutenção e a construção da memória do Exato, resto da sociedade. exato. Então, para a faculdade de música popular, tem que servir a isso antes de servir a todo o esquema de técnica de mercado e de demanda de mercado e tal. Mas, às vezes, nem isso a gente tem conseguido estabelecer direito, né? Porque, justamente, sempre essa história de apagamento da memória, né? Então, tem muita gente que acha que é inútil estudar as coisas que a gente estuda dentro da Pois é. faculdade Tem e gente que construir acha o inútil conhecimento. estudar, ponto, né? Exatamente. E cada vez mais fortes politicamente Sem essas dúvida, pessoas, sem né? dúvida. E daí esmaga a gente de um jeito tão foda. Como é que você vai convencer o cara ele não lê poesia, por exemplo, no dia a dia dele, você não conseguiria convencer ele que é importante você financiar a pesquisa de um cara de humanas que tá falando de um escritor foda brasileiro, sei lá, do Machadão de Assis, assim, cara, unanimidade, sabe? É difícil, às vezes, você convencer, dar uma bolsa para um filho da puta pesquisador desses. Como é que você vai convencer o cara que é importante você colocar um cara na iniciação científica lá para fazer transcrição, sei lá, de shot, sabe? É difícil. É Como? bem difícil. Não, e entender todos, mergulhar na pesquisa, não, entender a história social do negócio, precisar fazer uma pesquisa a fundo, efetivamente, para poder Sim. sacar quais são as raízes, isso veio da onde, por que isso teve essa mutação nesse... O que aconteceu? Como é que você vai descobrir isso? Por imersão. E isso precisa do quê? De energia. A energia precisa de quê? De apoio. E o que é o apoio? Precisa, antes de tudo, de apoio financeiro. A pessoa que está Antes de fazendo tudo, isso precisa de precisa se verba. sustentar nesse processo, né? E Exato. dentro desse ponto de vista de a faculdade como um mecanismo de manter a memória, né, de um povo, de um país e tal, a gente precisa também lutar contra a elitização da faculdade, né? Porque dentro desse exemplo que você citou aí, seria muito mais fácil a gente convencer alguém que vai fazer um trabalho de transcrição e de resgate da obra do Tom Jobim. Só que a obra do Tom Jobim a gente já conhece, né? Já foi amplamente estudada. Essa história do shot, por exemplo, que você falou, já é muito mais complicada, né? Porque o Tom Jobim é tido como membro dessa elite, né? Dessa elite musical que todo mundo venera e etc. Mas a nossa história não está só no Tom Jobim, né? Nosso povo é muito maior do que isso. E se a gente encara a faculdade como um meio de manter essa história, de resgatar isso, de manter isso vivo e de entender a relação que a música tem com a nossa história do nosso povo, a gente precisa ir muito mais longe disso e a gente precisa combater esse elitismo que existe sim dentro da faculdade, tanto de música erudita quanto de música popular. Eu entendo que dentro de um contexto onde a gente já não tem nada, que exista essa coisa assim, não, mas pelo menos vamos guardar o Tom Jobim aqui. Eu entendo, assim, esse raciocínio, que realmente a gente não tem recursos para ir atrás de tudo e para estudar tudo, e que a gente precisa também de uma briga para a gente ampliar esse suporte que a gente tem para a gente poder fazer esse trabalho que a gente se propõe a fazer, né? Que a academia se propõe a fazer. Não pretendo me colocar aqui como membro da academia, porque eu não sou. Mas eu entendo isso, mas isso também precisa passar por isso, porque mesmo com recursos, eu desconfio
que existe uma parcela grande da academia que preferiria ficar estudando, colocar todos esses recursos só no Tom Jobim, do que ir atrás das raízes da nossa música popular, né? Sim, e eu te falo por quê. Eu te falo rapidamente por quê. Porque o Tom Jobim já está entregue, está editado. Sim, Então, o a que que pesquisa é muito acontece? mais fácil, né? É muito mais fácil. E é muito mais fácil até você levar. Ó, vamos lá, nós três fomos professores de instrumento e de prática de conjunto, acho, em algum momento aí antes de explodir essa pandemia maldita que não acaba. Mas quando você vai dar uma aula de prática de conjunto, é mais fácil se você tá com uma música editada, cara. Então a música editada ela já sai na frente do que vai ser praticado, às vezes, nesse ambiente. E eu falo muito isso pela minha prática com coro. Então tem muita coisa que não dá para fazer aqui no Brasil porque as edições são precárias. Às vezes é cópia da cópia da cópia da foto do manuscrito, mano. Daí, puta, você chega lá para ler o bagulho, Quem lê, né? ninguém entende Ninguém uma lê, né? porra, ninguém entende. Você fica olhando as bolinhas e fala, que porra é essa, mano? Tipo, borrada, às É um vezes, daí você vai. Mi, um Fá ou um Sol. Isso aqui Daí faz assim, sim, você não sabe, é o cluster, é todo um mundo sai cluster. cantando Isso. cluster. Cada um Isso canta o que quiser. admitindo que é uma Tudo bem. clave de sol, né? Vai Sim, que... sim, sim. E daí você faz assim, bom, eu vou levar isso pro meu coro, se eu levar isso pro meu coro, eu vou gastar 4 horas em 2 minutos de música, às vezes. Porque, mano, Só vai para ter muito decupar de erro. leitura, né? Só para Daí isso. você fala, olha, fulano é sustenido, ó, fulano é tal, é fá, ali é fá natural, ali não é, e tal. E daí isso acontece também, né? Você tem a música editada para praticar num ambiente que você tá também preocupado em ensinar leitura e tal, ela acaba tomando o espaço mesmo. É foda, é complicado. Eu compreendo também por esse que tem uma série de questões que são meio complexas, assim, não é só filha da putagem de deixar o Jobim imortal e outros compositores caírem no Não, né? esquecimento. É A gente não tem complexo. nada contra o Jobim, né? Muito pelo contrário, né? Não é Sim, isso. A gente tem contra o sistema, né? é. Que premia as vacas premiadas, já multiplatinadas, e negligencia o resto. Mas é o que o Pedro falou: é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. E quem quer botar a mão na terra mesmo? Quer fazer arqueologia, botar lá, sujar a mão mesmo? Não, vamos aqui que já tem, sei lá, 40 obras de referência que eu posso dar a minha opinião sobre. Então eu leio as 40 e falo sobre isso. Pronto. Uhum. Então, mas tem uma coisa também que existe um valor entre você pegar a obra do Jobim e você fazer toda uma análise ali. A gente tá pegando o Jobim aqui, né, gente? Vai parecer que a gente tá É anti-Jobim, né? Muito pelo contrário. anti-Jobim. Quem escuta o Semibreves sabe disso. A gente fala, coloca, insufla, o cara fala super bem o tempo inteiro. Tá praticamente na nossa Santíssima Trindade do Semibreves. Mas Exatamente. é um ícone, né? Então fica mais fácil de entender. Exatamente, mas assim, é o que a gente estava falando, né? Já está feita essa pesquisa, né? Não que assim a pesquisa tem um ponto de término, assim, não, aqui a gente não faz mais. Mas assim, tem muitas outras coisas. E aí a gente precisa também raciocinar, parar para pensar, assim, o que um aluno de uma prática de conjunto vai se beneficiar mais? De a gente pegar uma música editada do Jobim, do Real Book, etc., colocar lá e falar para ele qual escala você toca em cima de qual acorde e como ler cada coisa, beleza, isso tem um valor muito grande. Todo mundo aqui, nós três estamos aqui nessa chamada, eu sei que fizemos isso e que fazemos isso até hoje de vez em quando e que isso tem muito valor. Mas também existe um valor muito grande da gente chegar numa obra que não é editada e a gente chegar assim e falar assim, gente, a gente tem essa gravação aqui, o que a gente consegue extrair dela? O que a gente consegue entender daqui? Será que a gente consegue arranjar outras versões? Será que... E fazer esse trabalho de pesquisa, de entender uma música, um autor, um estilo musical, uma linguagem, a partir das suas fontes primárias e não a partir de uma partitura editada, né? Isso também tem um valor muito grande. Só que isso vai contra também esse cronograma dessa educação mercantilizada que a gente tem, né?
Você precisa terminar o semestre com tantas músicas passadas numa prática de conjunto. Enquanto que, às vezes, o valor para um estudante de verdade, não vem daí, né? Não vem desse número de músicas que você viu, não vem desse, sei lá, às vezes você passar 2 meses, 3, 6 meses estudando uma gravação, você vai trazer muito mais daquilo para sua vida do que você ficar lendo o real book inteiro. Uhum. Mas o modelo que a gente e O não que modelo é a outra esse, né? coisa não tenha valor, as duas coisas têm valor, só que o nosso sistema de educação do jeito que ele existe hoje, ele só tem espaço para uma dessas coisas, então a outra fica negligenciada. Uhum. E essa coisa, nessa lambança, às vezes, de disputa de verba, que não é só uma coisa da nossa área, mas você vai disputando boa vontade política, às vezes, para a agência de fomento, para você convencer as pessoas que é importante investir naquela pesquisa, não é só uma coisa da nossa área, né? É bastante generalizado. Muito pelo contrário, né? A gente sabe quem é pesquisador de outras áreas, como tem sofrido. A gente tem um outro primo, que é primo do Pedro, primo da minha esposa, que também saiu, ele e a esposa saíram porque a bolsa acabou, saíram, estão fora do país, Puta, etc. Então, é. aquela coisa. E aí O meu vai. irmão, né? O meu irmão também foi. Pronto, o irmão do Pedro também, mesma coisa, que tem uma pesquisa de ecossistema, enfim, Uhum. que é biólogo. O outro primo também é biólogo. Aliás, tem duas coisas que tem nessa família: Minha família é dividida em biólogos e músicos. biólogos e músicos, exatamente isso. Sim. Cara. Mas é isso. E como o Daniel estava falando, tem um funil cabuloso que biológicas pegam tanto, né? É, Porque os caras estão falando, olha, de repente a gente acha a cura de tal doença aqui. e uma patente dessa vira Sim, sustenta um departamento, sei lá, por sei lá quanto tempo. Agora, a gente está sim. falando isso nesses termos de disputa de verba de faculdade pública, mas a minha faculdade, por exemplo, eu não fiz faculdade pública, né? Eu fiz faculdade particular. Ah, sim. E isso gera outros problemas, né? Porque enquanto na faculdade pública você tem essa disputa por verba, na faculdade particular você tem a própria mercantilização do estudo, que eu estava Uhum. falando antes, né? Então você precisa desses resultados, você precisa mostrar tal, o que você fez e tal. O que é mais ou menos o mesmo processo da disputa pelo recurso, né? Pelo recurso público, enfim. A coisa se manifesta por outros veículos, mas a Aham. disputa Mas sempre gera o existe, mesmo né? resultado, né? É, Sim. E daí o cara questionar pra que eu tô aprendendo isso é. se eu não vou tocar, sei lá, heavy metal na noite? Pra que eu tô. Pra que você tá me ensinando? Por que eu sou obrigado a fazer aula de coro, sei lá? Então, se fosse pra Daí tocar o heavy cara. metal na noite, tava ótimo, inclusive, né? É, Sim. Vamos nem entrar no mérito do que rola na do noite, porque repê, né? se a gente já tá deprimido agora, imagina se a gente entrar Não nessa vamos entrar seara. nessa, senão a choradeira vai aumentar. Bom, muito legal, galera. Da hora. Acho que tivemos um papo muito bom. Para quem está pensando aí em prestar um vestibular, escolher uma formação aí nessa área de música popular, ficam aí algumas reflexões. Você tem o pessoal, o Pedro e o Daniel apresentaram bem a partir dos pontos de vista deles, vantagens e desvantagens, problemas da área e tal. E o legal do podcast dos dois, dos semibreves em específico, é que eles fazem as coisas lá, diferente do que eu faço aqui, que é mais uma coisa de discussão. Eles têm também alguns episódios com discussões e tal, mas eles apresentam mais exercícios, né? O Semibreves é um podcast de educação musical, né? A gente, assim, a nossa primeira proposta era fazer um podcast para servir de apoio para as nossas aulas, né? Para os nossos alunos que a gente usa e tal, e para servir de reforço para pessoas que estivessem fazendo conservatório, faculdade, esse tipo de coisa, que tivessem um outro recurso para estudar e para, enfim, servir de reforço mesmo. Com o tempo a gente foi, né? Adicionando mais coisas, né? Colocamos o Clube do Disco, tem episódios que a gente faz outros tipos de discussões, né? Uns episódios especiais de férias que a gente fez
no fim do primeiro ano do podcast e tal. Era um episódio de discussões mesmo. Inclusive, se tem um episódio que diz, você precisa ir para a faculdade de música? Exatamente, a gente tem um episódio exatamente sobre isso. Eu até esquecido disso, né? Mas acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui, né, para quem está pensando em fazer uma faculdade de música, é que a faculdade de música é o seguinte, ela vai exigir recursos, né? Então, uma faculdade de música pública que trabalha em regime de período integral e tal, exige que você esteja disponível para fazer essa faculdade de música dessa forma. Uma faculdade de música particular normalmente é uma faculdade que não é barata, né? É uma faculdade relativamente cara, etc. Então, se você tem condições de colocar o tempo para fazer uma faculdade, de gastar o dinheiro que precisa para isso, muitas vezes, para quem não está em São Paulo, uma faculdade de música popular, você precisa ir para outra cidade para fazer. Você precisa vir para São Paulo, né? Ou para alguma outra cidade. A maior parte das cidades do Brasil não tem uma faculdade de música popular. Então você precisa se mudar, você precisa, enfim, existe uma série de gastos que você tem com isso. Então não é uma coisa que é barata. E a maior parte dos músicos não tem nem condição de pensar nisso. Se você tem essa condição, é uma experiência super legal. Mas é aquilo que a gente falou, não é uma coisa assim, não tem nada lá que você não pode aprender em outro lugar. Não tem só lá, né? Sim, o importante é fazer, né? O importante é você estar vinculado à prática. Aliás, se você entra na faculdade, aí que você tem que estar vinculado mesmo ao seu instrumento, para você não esquecer porque você entrou lá para começo de conversa. Uma das maneiras de você ficar longe do seu instrumento, inclusive, é entrar na faculdade de música, né? Sim. Você entrar é uma boa maneira de você se esconder dele, porque você vai estudar tanta coisa lá que muitas vezes o seu instrumento fica até em segundo plano. Tinha um professor meu na faculdade que dizia que uns 2 anos depois que você sai da faculdade é que você vai lembrar que tocar o seu instrumento é uma coisa legal. Sim. Sim, muita gente fala isso, né? É porque às vezes a quantidade de coisas realmente te aterra mesmo. Bom, mas tem o podcast lá, o Semibreves, que é legal, tem uma série de exercícios de percepção lá que eles fazem, de identificação de escalas, né? A gente fez de várias coisas, trabalhamos com intervalos, melódicos ascendentes, melódicos descendentes, intervalos harmônicos, depois fizemos tríades, tétrades, depois fizemos escalas, depois fizemos marchas harmônicas, a gente fez um monte de coisa de percepção lá. A gente ainda está numa série de percepção harmônica agora. Recentemente começamos a explorar o campo harmônico menor, inclusive. Sim, é um guarda-chuva muito bom, não só se você tiver interessado em entrar na área de música popular, mas dá para acompanhar lá e apoiar, né? Vocês têm um esquema de apoio também, acho, né? Sim, temos. Temos no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. E temos, inclusive, agora, recentemente, começamos o nosso grupo de estudos, né? Tem uma categoria de apoio nessas duas plataformas que a gente faz uma reunião semanal com os nossos apoiadores para repassar a matéria dos episódios e fazer exercícios e tal. Tem sido uma experiência super legal também. Muito louco. Quantos episódios tá o Semibreves agora? Semibreves, se eu não me engano, dos nossos episódios regulares, esse é o número 65, o que tá saindo essa semana agora dessa gravação. Não sei quando vai sair o episódio. Se eu não me engano, a gente está nesse momento com 85 episódios publicados, porque tem os episódios especiais e os clubes do disco, né? O clube do disco a gente não coloca na conta dos principais, porque o clube do disco ele é um episódio que não serve só para músicos. Qualquer um pode ouvir, a gente não fala de teoria nele, a gente fala sobre a história do A gente tenta não falar, de vez em quando escapa uma coisa ou outra, né? Enfim, mas legal. Mas é mais sobre assim, a história do disco, a importância dele, por que você tem que conhecer, o que ele mudou na história da música, o momento histórico dele e algumas pistolagens políticas no meio. Sim, isso a gente não consegue esconde, não conta pra ninguém. Da hora. Então tem bastante material lá. E pra seguir vocês individualmente, como que faz pra achar vocês? Se vocês quiserem ser achados, Sim, né? Às claro, vezes não quer. eu sou nas redes sociais o @maestroinsano.
em todas elas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc, etc, etc. Isso, @Maestro Insano, tudo junto. E no YouTube também. Eu sou em todas as redes, sou @PedroJanquizur, no Facebook, Instagram e no Twitter. E também lá no YouTube, eu tenho o youtube.com/PedroJanquizur, onde eu já tenho uma série sobre edição de podcast, porque eu quando comecei os Semibreves, eu também me apaixonei pela edição de podcast, que é um negócio que eu super legal, que eu comecei inclusive a fazer para outros podcasts e tal. Então tem uma série lá sobre como eu faço para editar os Semibreves. E essa semana deve estar saindo um outro spin-off do Semibreves, que é uma série que eu vou começar a fazer aplicando a matéria dos Semibreves no braço da guitarra, do violão, né, explicando como que a teoria se manifesta nesses nossos instrumentos de 6 cordas. Então, quando sair esse podcast, já deve estar lá 1 ou 2 episódios dessa série nova. Legal. Então, muito obrigado, galera. Conversa da hora. Valeu, William. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo. E se você tem uma dúvida, uma sugestão, uma ideia de pauta, você pode mandar um e-mail para contrapontoprofano@gmail.com. Você pode seguir o Contraponto Profano também nas redes sociais, pelo @contrapontoprofano, ou você pode me seguir também, que eu sou o @will.pedroso, WILL.pedroso com Z. E é isso, mais uma vez, muito obrigado. Vão lá ouvir os conteúdos do Daniel e do Pedro. E ficamos aqui com mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano. Que são o Predo... Predo é foda. Se você errou nesse nome, bicho, Deixa eu falar. Que são... Não parece um bom prefeito. Que são o Pedro Janquizur e o Daniel Lima. Acertou o Janquizur e errou o Pedro, aí é complicado, né? Sim.